Que bom que você está aqui, mesmo com chuva, veio cultuar ao Senhor. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Filipenses. Quero compartilhar o que Deus colocou em meu coração nessa tarde. Filipenses, capítulo 4. Creio que é uma palavra bem conhecida por todos nós. Se você pudesse colocar de pé também. Filipenses, capítulo 4, no versículo 19. Podemos ler? Amém? Nos diz assim: E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Quero convidar você a fechar os seus olhos mais um instante e que nós possamos começar a meditar nessa palavra, que Deus possa estar nos tocando, falando aos nossos corações. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, porque podemos estar mesmo na sua casa, como uma família. Podemos estar aqui todos juntos, Jesus, para te louvar, para te adorar. E nessa hora nós intercedemos por todos aqueles que não puderam estar aqui, que estão assistindo através da live, que possam ser tocados e ministrados pela sua presença. Que o Senhor venha ao nosso encontro ainda mais, Pai. Que possamos estar ainda mais sensíveis para te ouvir, para te sentir e ser tocado pela sua palavra. Nós entregamos este momento em suas mãos e pedimos mesmo que o Senhor venha se revelar a cada um de nós, Pai. É de todo o nosso coração que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém? Você pode estar se assentando? Coloquei como tema dessa noite a provisão para todas as necessidades. E eu coloquei aqui uma pergunta para mim e para você. Quem na vida cristã nunca ficou angustiado por causa de alguma necessidade? Né? Quem nunca ficou angustiado? Eu comecei a escrever e coloquei assim: na verdade, todos nós temos muitos tipos de carência que precisam ser atendidas, a fim de que possamos viver de maneira equilibrada. Cada um de nós se angustiamos por alguma necessidade. Eu comecei a meditar nessa palavra e veio muitas coisas à minha mente. Coisas que eu ficava angustiado, preocupado. Como que eu vou resolver isso? Ontem eu não consegui ir para Curitiba atender um cliente e fui hoje. Falei, eu vou cedinho, até meio-dia eu estou de volta. Saí da empresa 9 horas. Fui rápido. Cheguei a atender o cliente. Quando estava voltando, peguei um congestionamento. Começou a dar o desespero. Coração. Saí daquele congestionamento. Chegando perto da serra, mais um congestionamento. Coloquei no GPS, ele mandou desviar, desviei, entrei em umas ruas de terra, falei, agora vai. Quando cheguei, dei de cara num acidente. Falei, meu céu, e agora? Fiquei esperando. Cheguei em casa, 3h15, com aquele aflito. Falei, nossa, não devia ter ido. Mas comecei a orar e buscar ao Senhor. Estava com uma palavra na mente. Mas comecei a orar e Deus me apresentou essa. E eu comecei a me lembrar. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês. Que Paulo sabia dessas coisas. Sabia que Deus jamais o desampararia. Que Deus jamais o abandonaria. E nesse dia eu aprendi isso. Que Deus tem cuidado de cada detalhe de nossas vidas. Que Deus tem nos abençoado sobre tudo e sobre todas as coisas. E a primeira delas que eu quero compartilhar com vocês está no versículo 19 mesmo. O primeiro versículo ali. E o meu Deus. Nós vamos ver aqui a profunda intimidade de Paulo, quando ele diz,
o meu Deus. Se nós formos no versículo 20, nós vamos ver aqui, ó, ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. O que eu entendi? Que nós devemos estabelecer um relacionamento com Deus, que nós devemos buscar ao Senhor em todo o tempo. Se você puder ir comigo em Jeremias capítulo 29, no versículo 13. Jeremias capítulo 29, no versículo 13. Vai nos dizer assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E Paulo diz, e o meu Deus, o mesmo Deus de Paulo, é o nosso Deus. Como diz no versículo 20, ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. O mesmo Deus de Paulo é o nosso Deus hoje. É o nosso Deus que cuida de cada detalhe de nossas vidas. Como eu estava dizendo para os irmãos, quem nunca passou por uma necessidade ou ficou angustiado, preocupado por alguma coisa. E nessa noite eu quero te dizer que o nosso Deus é poderoso para cuidar, para suprir todas as nossas dificuldades. Segunda coisa, diz ali, segundo as suas riquezas. Nós vemos aqui que Paulo demonstrou conhecer as insondáveis riquezas de Deus. Vemos também que chamamos de vários nomes o Senhor, e o primeiro deles é o Jeová Jirê. O Senhor provê, Ele supre as nossas necessidades. Se você puder ir comigo agora, em Isaías 53, Isaías 53, no versículo 4 e no versículo 5. Vai nos dizer assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. E as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele é o nosso Jeová Rafá, o Senhor que nos cura, o Senhor que nos sara e que nos dá vitória. Ele é o nosso El Shaddai, o nosso Deus Todo-Poderoso. Deus é suficiente para nos socorrer em qualquer situação. Que nós possamos guardar isso em nosso coração nessa noite. Que o nosso Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprirá todas as nossas necessidades. E isso é o terceiro ponto, suprirá todas as vossas necessidades. Não somente parte material, financeira, mas podemos ver aqui sobre saúde. Talvez muitos de nós estamos precisando de ser suprido em nossa saúde, passando por alguma enfermidade. E nessa noite Deus quer nos sarar, quer nos curar, quer nos purificar, quer nos prosperar também. E que nós possamos guardar. No Salmos 23, 1 vai dizer que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Em outra versão vai dizer, de nada terei falta. Comecei a meditar sobre esse Salmos 23, 1 e comecei a lembrar de Davi que passou por tantas aflições, por tantas necessidades, mas e ele declarar que o Senhor era o seu pastor e nada ele teria falta. Que nós possamos guardar um versículo que sempre está em nossa mente, mas muitas vezes se esquecemos, que Ele é o nosso pastor, que Ele é o nosso Redentor. Jó declara, eu sei que o meu Redentor vive e se levantará em meu favor aqui na terra. Eu coloquei também assim, amados, que quando Deus nos dá essa vitória, quando Deus supre alguma necessidade em nossas vidas, nós possamos ser testemunhas. Coloquei assim, quando Deus nos dá a vitória,
essa vitória é tão grande e gloriosa que serve para ajudar os outros. Talvez você pode estar se perguntando, mas como assim? Nós somos testemunhas. Talvez você é curado de alguma enfermidade e esquece de testemunhar, e a pessoa do lado está ali, até no seu trabalho. Nossa, mas eu preciso dessa cura, eu preciso disso. E você foi curado e pode dizer, ó, meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus todas as suas necessidades. Que nós possamos se lembrar e ser testemunha todos os dias que nós servimos a um Deus que nos sara, que nos cura, que nos dá vitória sobre todas as coisas. Se você puder ir comigo no Salmo 46, no versículo 1. Salmos 46, no versículo 1, vai dizer assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Versículo 2: Portanto, não temeremos. Ele suprirá todas as nossas necessidades. E se você ir no versículo 120, no capítulo 121, no versículo 1 de Salmos, vai dizer assim: Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. É através dele que nós somos mais do que vencedores. Se nós voltarmos em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 13, vai dizer que tudo posso naquele que me fortalece. E nós muitas vezes se esquecemos disso, né? Se preocupamos, ficamos angustiados. Não estou dizendo que isso é errado, amados, mas que possamos sempre se lembrar que tudo posso naquele que me fortalece. Em quem eu e você temos confiado? Em quem nós temos colocado a nossa confiança? Será que nós estamos vivendo todos os dias? Será que nós estamos sendo fortalecidos todos os dias no Senhor? E o último ponto. Por Cristo Jesus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Coloquei aqui, isso significa que Jesus é o Deus Todo-Poderoso, que resgatou a humanidade com seu sangue, livrando das garras do inimigo. Eu queria compartilhar que em Cristo Jesus nós somos supridos. Acredito que todos sabem, nós passamos pelo encontro na sexta e no sábado e domingo. E eu tinha comentado com o pastor Emerson que eu estava com muito medo de ir, estava preocupado, quase não fui na última hora. E nessa tarde eu comecei a me lembrar de todas as coisas que eu passei lá, de todas as coisas que eu aprendi, de todas as coisas que foram ministradas, não somente para mim, mas para todos os que estavam lá. E eu comecei a entender que em Cristo Jesus, todas as nossas coisas são supridas. Nós perdemos o medo, nós perdemos a angústia, nós perdemos a ansiedade, nós somos lavados e purificados e damos liberdade para o Espírito Santo operar dentro de nós. Amados, eu sei que não é porque eu fui que agora vai melhorar assim da noite para o dia, mas são vida constante em Deus, que eu serei renovado todos os dias. E eu aprendi nesse final de semana que a gente passou, que todo o medo que eu tinha, Jesus levou naquela cruz. Que toda a preocupação que eu tinha, Ele levou naquela cruz. Que toda a enfermidade que eu tinha, Ele levou naquela cruz. Eu entendi nessa tarde que nós apenas precisamos confiar e saber que
quem está indo na nossa frente, quem está ao nosso redor, está cuidando de nós em todo o tempo. Eu aprendi nesse final de semana que quanto mais eu ter intimidade com Ele, mais eu serei abençoado. Eu não vou fazer barganha, vou orar então para ser próspero. Não, amados. Quanto mais eu orar, mais eu vou ter desejo de conhecer ao Senhor. Eu aprendi nessas 9 ministrações que nós passamos lá, que quanto mais eu escuto uma palavra, que quanto mais eu busco, mais eu quero conhecer. E eu quero que você guarde isso em seu coração, que você possa levar esse versículo em seu coração, que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Que possamos sair daqui dessa noite renovados, sabendo que em Cristo Jesus nós somos sarados, nós somos purificados e somos vencedores em todas as áreas de nossas vidas. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos por um instante e que você possa, talvez, apresentar ao Senhor nessa hora qual necessidade que você precisa ser suprido. O que você precisa ser suprido nessa noite? Talvez é na saúde, talvez é numa parte material, talvez é ministerial, talvez é financeira. Mas o mais importante, quero te dizer, que você possa guardar em seu coração, saber que Ele tem cuidado de você todos os dias, sabendo que o nosso Deus é poderoso para suprir todas as nossas necessidades. Nós vemos isso através da vida de Paulo, que passou por tantas dificuldades, mas diz que Deus jamais o desampararia, que Deus estava com ele em todo o tempo. Que você possa pedir ao Senhor nessa hora, como foi ministrado, que a paz venha sobre você, que possamos ter um restante de semana, sabendo que Deus está cuidando, sabendo que o Senhor estará nos curando de toda a enfermidade, sabendo que seremos salvos e libertos, porque naquela cruz Ele levou sobre Ele todas as enfermidades. Ele é o Senhor que nos sara. Eu quero convidar você também a se colocar de pé, e que você possa dar o seu melhor nessa noite, que você possa ainda dar o seu melhor, porque nós aprendimos também nesse final de semana, que nós precisamos dar o nosso melhor, que não precisamos se preocupar com quem está do nosso lado. Se você tem vontade de pular, você pode pular. Se você tem vontade de correr, você pode correr. Se você tem vontade de gritar, você pode gritar. Amados, nós estamos na casa do Pai, e nós temos liberdade para fazer isso. Nós temos liberdade para correr, para pular. Eu aprendi nesse final de semana que todo o medo que eu tinha, ele foi arrancado de dentro de mim, e veio um novo do Senhor sobre a minha vida. E eu estou aqui hoje como uma testemunha viva para dizer que o nosso Deus é poderoso para suprir todas as nossas necessidades, que não precisamos nós se preocuparmos ou andarmos ansiosos, precisamos apenas ter comunhão com Ele todos os dias. Precisamos todos os dias buscar a sua face, que você possa buscar ao Senhor nessa hora, que você possa buscar a sua presença, saber que Ele está cuidando de você em todo o tempo. Oh, Senhor Jesus, nós te louvamos, Pai, porque sabemos que o Senhor está neste lugar. Sabemos, Jesus, que o Teu Espírito Santo está nos enchendo ainda mais nesse culto, Pai. E cremos que não apenas ficará aqui, mas irá até os nossos trabalhos, nossos estudos, Pai, até a nossa casa. Senhor, aprendemos nessa noite que o Senhor é poderoso para suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. Paulo declara isso, e o nosso Deus, Jesus, e nós cremos, o Deus que opera ontem, que opera hoje, operará para todo sempre. Não é apenas para hoje, mas é para todos os dias. Jesus, e nós pedimos de todo o nosso coração que o Senhor possa suprir cada uma de necessidade que foi apresentada ao Senhor nessa hora. Cada necessidade que cada um de nós precisamos, Pai, nós apresentamos ao Senhor. Deus, aqueles que estão assistindo possam ser tocados e ministrados pela Sua palavra, possam saber que o Senhor é poderoso para suprir cada necessidade, que o Senhor possa trazer cura àquele que precisa de cura, Senhor, que o Senhor possa trazer a paz que excede todo entendimento àquele que está preocupado, ansioso, nervoso.
Jesus, que o Senhor possa trazer provisão àquele que está precisando. Jesus, o Senhor é o dono do ouro e da prata, e nós estamos diante do Senhor, pedindo a Ti que o Senhor venha prover na vida de cada um de nós. Jesus, nós te agradecemos porque podemos estar mesmo na Sua casa, porque aqui nós podemos ser ainda mais ministrados por Ti, e sabemos que saímos renovados para ir ali fora, Senhor, e ser testemunhas do Senhor. Jesus, eu intercedo por cada oração dos meus irmãos, Pai, que estão sendo falados nessa hora, porque Tua palavra diz que tudo que nós ligarmos aqui na terra será ligado aí no céu. Jesus, e nós entramos em concordância com cada oração, cada desejo, cada pedido, Pai, pedindo que o Senhor possa operar, pedindo, Jesus, que o Senhor possa trazer a paz sobre cada um de nós, e que possamos, Senhor, sempre se lembrar que em Ti nós somos mais do que vencedores, que tudo podemos naquele que nos fortalece, e o Senhor é o Deus que nos fortalece, o Senhor é o Deus que nos sustenta. Jesus, eu declaro de todo o meu coração que cada um de nós em Ti somos mais do que vencedores, somos mais do que vencedores. Jesus, nós Te louvamos, Jesus, nós Te bendizemos e Te engrandecemos, Pai, de todo o nosso coração. Obrigado, Jesus, por esse tempo que podemos ouvir a Sua palavra e Te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer por cada um de nós. Nós Te louvamos, Pai, e Te bendizemos em nome de Jesus. Amém?